E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou falar para vocês da alça de preenchimento, a pegadinha que tem no Excel e no Calc. Vou trazer para vocês macete para a gente decorar e não cair nessa pegadinha. Vamos falar também de uma novidade no Excel 2013, que é o preenchimento relâmpago, né? Somente desde o Excel 2013 tem. E ainda vamos fazer 10 questões para fixar esse conteúdo. Vou trazer para vocês um macete para a gente decorar, que no Excel faz repetição, no Calc faz sequência a partir de número. Nós vamos resolver questões como essas daqui. Aquelas clássicas que ele te traz valores, né? Vai te trazer valores. Disse que usou alça de preenchimento e pergunta qual que vai ser o valor na célula tal. Ou então questões como essa, que ele traz os números, traz a alça de preenchimento aqui, ó, mas ele utilizou a tecla CTRL, aí você vai ter que lembrar que o negócio muda. E aí, bora puxar flecha? Bom, pessoal, a primeira sacada é você lembrar disso aqui, ó. Regra geral, sempre sequência. Grava isso. Regra geral, sempre a alça de preenchimento vai fazer sequência. E aí depois você grava a exceção, tá? Essa regra tem exceção. Qual que é a exceção? Para um número ou um dado que não tenha valor, ok? Sempre sequência, exceto para um número ou um dado que não tenha lógica para o Excel. Então vejam só, se eu escrevo na célula janeiro e vou lá utilizo a alça de preenchimento, que é quando eu vou lá no cantinho inferior direito da célula, aparece esse ícone e eu puxo a alça de preenchimento, o Excel vai preencher uma sequência. E aí janeiro ficou fevereiro embaixo, março, abril. Então percebam, você não precisa ficar escrevendo isso aqui manualmente. Você vai utilizar a alça de preenchimento. Lembra também que ela funciona para linha, tá? Funciona para coluna e para linha e não funciona na diagonal, hein? É só para linha e para coluna. O Excel, pessoal, ele faz até para hora. Se você colocar a hora, ele vai fazer ó, de uma em uma hora. O Calc, software livre, até a versão 5, ele ainda não faz isso, tá? Somente o Excel. Olha só como é que fica então, pessoal. Eu vou demonstrar para vocês na prática como é que funciona. Então, olha só. Se eu tenho aqui, por exemplo, a segunda-feira, vou lá no cantinho inferior direito e puxo a alça de preenchimento, ele vai fazer isso. A abreviatura também funciona, ó. E outra coisa que também funciona é o duplo clique. Quando você dá um duplo clique, o Excel vai preencher até onde tenha dados ao lado, ó, que nesse caso era até aqui. Ok? Março, como é que fica se eu puxar a alça de preenchimento? Ó? Ele vai preenchendo, ó, vou fazer até mais para baixo para vocês perceberem. Ele vai de um em um mês. A abreviatura também funciona, tá legal, pessoal? Cuidado, tá? Valores que não tenham lógica para Excel, ele vai repetir. Por isso você precisa gravar aqui, regra geral, sempre sequência. Então se eu escrever oi e puxar a alça de preenchimento, ele não vai escrever aqui tim, vivo, claro, né? Ou ele não vai escrever aqui tchau. Cuidado com a letra A, hein, pessoal? Na nossa cabeça, depois da letra A, vem a letra B, a letra C, mas para Excel não tem lógica, tá? Geralmente esse é o cara que cai na sua prova em forma de pegadinha. E a outra pegadinha que costuma cair é segunda. Segunda é um texto para Excel. Ele não tem uma lógica aqui. Então, quando você puxar a alça de preenchimento, ó, bastante cuidado, tá? Tem que ser segunda-feira, bem certinho, tá? Vou colocar aqui para vocês perceberem, ó. E aí você vai puxar a alça de preenchimento, vai ficar certinho. Segunda, então, tá? E a letra A são dois valores para você decorar e não cair na pegadinha. O próximo cuidado, pessoal, é com a exceção, tá? Lembrando, regra geral, sempre sequência, exceto um número ou um dado que não tenha lógica. Lembra? Oi, vai escrever tchau? Não. Então, cuidado, pessoal. A partir de um número, o Excel repete, tá? Isso cai na sua exceção. E a pegadinha mortal, tá? Mortal é quando cai assim, ó, o número 1, mas ele vem como primeiro. Se você puxar a alça de preenchimento, cai na regra geral, que você já gravou. Sempre sequência. Sempre sequência. Então vejam, se aqui estava primeiro, segundo. Tem que ser assim, tá? Porque se você escrever assim, ó, primeiro e puxar a alça de preenchimento, ele vai entender como se fosse um texto. Tudo bem, pessoal? Por isso é muito importante você decorar isso aí. E olha só, se eu colocar mais informações, como por exemplo segunda-feira e fevereiro, e selecionar as duas células, percebam, quando eu seleciono duas células, eu estou na regra geral, que é sempre sequência. Então olha só como é que fica quando eu puxo, ó. Segunda virou terça, terça virou quarta, e aqui não era fevereiro? Olha como é que ele ficou aqui embaixo, março, abreviado, abril. Aqui, quando eu seleciono duas ou mais células, grava isso, cai na regra geral, que é sempre sequência. Então quer dizer o seguinte, ó, se eu digitar aqui segunda e número 1 e selecionar as duas células, muito cuidado, pessoal, cai na regra geral. E qual que é a regra geral que você já gravou? Sempre sequência. Então olha só, segunda virou terça,
terça virou quarta, e número 1 virou 2, porque vai ser sequência, tá? Somente se você selecionar 2 ou mais células. Pois, gravem a exceção. A partir de um número, o que o Excel faz? Repete. Pessoal, isso despenca na sua prova, em bastante cuidado. Então, esquematizando, ficou assim, ó. Se eu fizer coluna por coluna aqui, tá? O oi, o a e o segunda é a pegadinha que você tem que tomar cuidado, tá? É como se fosse um texto para Excel. Agora, segunda-feira vai funcionar certinho, segunda-feira abreviado vai funcionar certinho, janeiro vai funcionar certinho, janeiro abreviado, até data funciona, ele vai de 1 em 1 dia, hora, ele vai de 1 em 1 hora, e cuidado com esse cara aqui, tá? Esse cara aqui é diferente de você digitar 1, tanto que ele vem aqui e repete, tá? Lembrando, isso é se eu fizer coluna por coluna, tá legal? Pois, se eu fizer mais de uma coluna, eu entro aonde? Na regra geral, que é sempre sequência. Então, olha só como é que fica aqui, ó. Eu vou abrir aqui o arquivo e vou colocar aqui, ó, 1 e oi. E vou selecionar o número 1. Se eu puxar, como é que vai ser? Repetiu. O oi, se eu selecionar e puxar, como é que vai ficar? Repetiu. Agora, olha só, se eu selecionar os dois, entra na regra geral. E aí ele vai fazer a sequência para o número. Bastante cuidado. E agora a gente vai fazer várias questões para fixar isso aí. Vamos lá? Bom, pessoal, primeiro eu vou passar para vocês um macete para não cair nessa pegadinha. Você precisa gravar que a partir de um número ou um dado que não tenha lógica, o Excel vai fazer a sequência, tá legal? Então, se eu digitar lá oi e o número 1, se eu digitar isso aqui na célula e puxar a alça de preenchimento, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a sequência para o número, pois entra na regra geral. Sempre sequência, exceto para o número. Então, qual que é a grande sacada desse slide aqui, tá? A grande sacada desse slide é lembrar que se você seleciona mais de uma célula e utiliza a alça de preenchimento, isso entra na regra geral, que você vai gravar assim, ó, sempre sequência. Sempre sequência. E grava a exceção, um número ou um dado que não tenha lógica. Tudo bem, pessoal? Bom, e aí eu trago agora para vocês um macete para vocês não caírem na pegadinha, pois a partir de um número, o Excel da Microsoft funciona diferente do Calc do LibreOffice. O Excel, a partir de um número, quando eu vou lá e puxo a alça de preenchimento, ele faz repetição. O Calc, a partir de um número, quando eu puxo a alça de preenchimento, ele faz sequência. Precisa gravar isso. Que o Excel, a partir de um número, faz repetição e que o Calc, a partir de um número, faz sequência. Sabe como é que é o macete para você decorar isso aí? Amarra a palavra repetição no Excel. Amarra a palavra repetição no Excel. Como? Escreve Excel, escreve, ó, repetição. Escreve a palavra repetição, que através desse mnemônico você nunca mais vai esquecer isso. E o Calc, a partir de um número, o que ele faz? Sequência. Como é que você vai amarrar a sequência aqui, ó? Pega a letra C, puxa e faz um S de sequência. Lembrando que sequência é com letra S. Tudo bem, pessoal? De agora em diante, fez questão, apareceu alça de preenchimento, já puxa uma flecha e lembra dessa pegadinha. Que o Excel, a partir de um número, é diferente do Calc. Vamos praticar? Olha essa questão aqui, ó. Ele deu uma imagem e falou: o usuário clicou com o botão principal do mouse na alça de preenchimento sobre a célula B3. Onde é que está a célula B3 que ele falou que ele clicou? Aqui, ó, a célula B3 está aqui. Quando eu vou lá e puxo a alça de preenchimento, ele quer saber qual é o valor que fica em B8. Se eu for no embalo, ó, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não pode fazer isso. Se ele selecionou apenas uma célula, você tem que lembrar que, a partir de um número, o Excel, o que ele faz? Lembra da dica, repetição. Excel, repetição a partir de número. Então, se eu tenho um número aqui, que é o número 3, e puxo a alça de preenchimento, pessoal, o valor em B8 vai ser 3. Por isso que o gabarito aqui é a letra D, ó. Bastante cuidado, tá? Então, uma questão para demonstrar para vocês aí como é que fica. Olha essa outra questão aqui da Quadrix, ó. Ele deu aqui os alunos, deu as médias e falou: aplicando-se um duplo clique, que vai ser a mesma ação da alça de preenchimento. Ele falou que clicou sobre a célula B2 apenas, ó. Se ele vem aqui na célula B2, que é esta célula aqui, ó, onde tem a média de número 5, coluna B, linha 2, e dou um duplo clique na alça de preenchimento, que é como se eu chegasse aqui no cantinho e apertasse, sabe o que ele vai fazer com esse 6, com esse 4, com esse 8, com esse 9? Ele vai trocar esses valores pela repetição do número 5. Então, quando eu faço isso, ele vai trocar isso aqui, vai ficar 5, vai ficar 5, vai ficar 5, vai ficar 5. Ele não quer nem saber o que está aí e vai trocar pelo número 5. Pois você precisa gravar que o Excel, a partir de um número, né, ele faz repetição, que é justamente a exceção à regra do Excel. Beleza, pessoal? Aí, olha só a questão da Quadrix, questão de número 3.
Aí ele já começa a trazer mais exemplos, ó, número 1, número 2, número 3, número 4. E ele falou, aplicando-se um duplo clique sobre a alça de preenchimento. Qual célula? C1. Então C1 está aqui, ó, é o número 12. Apenas ela. Se eu venho aqui e dou um duplo clique na alça de preenchimento, o Excel vai preencher as demais células de acordo com como? Sempre sequência, exceto o número. Como é um número, o Excel não entra na regra geral, que é sempre sequência, e ele vai fazer então repetição, que é o macete que eu trouxe para vocês. Então o que ele vai escrever aqui embaixo? 12, vai escrever aqui embaixo 12 e vai escrever aqui embaixo também 12. Pois o Excel, a partir de um número, o que ele faz? Repetição, tá? Essa questãozinha, se fosse o Calc, nada ia acontecer, porque o duplo clique no Calc só funciona se tiver dados ao lado até o final aqui, tá? Como é uma questão de Excel, tranquila, o gabarito aqui foi número 12, gabarito letra A. Agora olha só, pessoal, essa mesma questão aqui, a banca trouxe nessa próxima questão 4 que eu trouxe para vocês, ele falou agora o seguinte, ele selecionou as células B1, C1 e D1. Então ele veio aqui, ó, em B1, em C1 e D1, quer dizer que ele selecionou mais de uma célula. Quando você seleciona mais de uma célula, ele entra na regra geral. E qual que é a regra geral? Sempre sequência. Então esse 12 aqui, ó, na questão anterior virou 12. Aqui ele vai virar 13, 14 e aqui embaixo vai ser 15, ó. Então bastante cuidado, tá? Mesma questão, cobrando de uma maneira diferente. Lembrando, né? Se fosse apenas o número 12 e ele puxasse a alça de preenchimento, apenas o número 12, aí ele faria a repetição, ok? Por isso que nesse caso aqui o gabarito é a letra A, ó. A letra A aqui continua A, aqui continua A e aqui continua A, porque a letra A é justamente uma das pegadinhas que você tem que lembrar. Não tem sequência lógica para Excel. E aí o número 12 aqui virou 13, aqui virou 14 e aqui virou 15. Por isso que o seu gabarito aqui, ó, é letra A. E data, ele já vai fazer a sequência sempre, né? A partir de um dia em um dia. Cuidado, pessoal. Olha só essa questão 5, ó. Em uma planilha no Calc do BR Office, hoje LibreOffice, né? Chamado LibreOffice. Se uma célula for preenchida com um número e em seguida a alça de preenchimento for arrastada para as células seguintes, na mesma linha ou coluna, as células serão automaticamente preenchidas com uma sequência numérica. Esse gabarito está correto, pessoal, mas bastante cuidado, hein? Se fosse uma questão de Excel, esse gabarito estaria errado, pois o Excel grava, hein, a partir de um número, ele faz repetição, que é o macete aqui que a gente aprendeu, ok? Bom, agora eu vou passar para vocês o macete do piolho. Pessoal, não caia nessa pegadinha, tá? Existe uma forma de você alterar o padrão da alça de preenchimento. Quando a banca quer te induzir ao erro, ela vai falar assim, ó, qual é a tecla para alterar o padrão da alça de preenchimento? Aí vem lá, Ctrl, Shift e Alt. Se você usar a intuição, qual tecla que você vai utilizar para alterar o padrão da alça de preenchimento? Alt. Mas cuidado, pessoal, não é a tecla Alt. Errou! É assim que as bancas fazem. Elas vão tentar induzir vocês ao erro e ela vai falar assim, eu quero alterar o padrão da alça de preenchimento. Por isso, pessoal, que eu chamo de macete do piolho. O que acontece quando você aciona uma tecla que é para alterar o padrão da alça de preenchimento? Ele vai ficar assim, ó, como se fosse um piolinho aqui, ó. Eu vou ampliar ele para vocês perceberem. Eu chamo isso aqui do piolinho da alça de preenchimento. E piolho coça, não coça? Que tecla que começa com a letra C de coçar? Exatamente, é a tecla Ctrl, tá, pessoal? Por isso o macete do piolho no Excel. Se aparecer lá na sua prova a alça de preenchimento com esse piolinho aqui, você vai lembrar que a tecla que ele pressionou é a tecla Ctrl, hein? Não caia nessa pegadinha do Alt, ok? Então a tecla Ctrl é a tecla que altera o padrão da alça de preenchimento. E sabe como é que fica isso aqui no Calc, pessoal? Lá é uma lêndia. Como assim uma lêndia, né? No Excel, o piolho não coça? Qual que é a tecla no Excel? Ctrl. É uma brincadeira, pessoal, da lêndia, que é o seguinte, a lêndia, ela coça igual, não é verdade? Coça igual. Ela só não aparece, tá? É a mesma tecla. Okay? Não caia nessa de quando a banca fala assim, no Excel, para alterar o padrão da alça de preenchimento, a tecla é Ctrl, e no Calc a tecla para alterar é Alt. Não, é a mesma tecla, tá? Por que lêndia, pessoal? Porque a lêndia, na verdade, ela coça igual, só não aparece, né? Eu coloquei a carinha aqui para vocês lembrarem. Só não aparece. Por isso que, geralmente, essas questões que trazem imagem vão te cobrar Excel, tá? Porque no Excel aparece o piolinho. O Calc não aparece o piolho, por isso a lêndia.
Então ficou assim, ó, o Excel padrão, tá? Se eu utilizar a alça de preenchimento, o que ele faz? Repetição. Se eu utilizar a tecla CTRL na hora de fazer a alça de preenchimento, aí ele vai fazer a alteração do padrão. E aí o que ele faz? Sequência, tá? Então se vier assim na sua prova, ó, você vai ter que lembrar, porra, alterou o padrão da alça de preenchimento. Então se era repetição, vira sequência, e se era sequência, virará repetição. O calc vai ser a mesma coisa, tá? Mesma tecla, só que o ícone não muda. Então se o calc, o padrão é fazer a sequência, e você utilizar a tecla CTRL na hora de utilizar a alça de preenchimento, só não vai aparecer o ícone, né? Mas quando a banca falar utilizando o calc, apertou a tecla CTRL, aí ele faz a repetição. Muito cuidado, tá, pessoal? Isso aqui cai bastante na sua prova. Vamos fazer uma questão para fixar? Questão de Excel, ele trouxe aqui, ó, número 1, número 2, e utilizou a alça de preenchimento, ó, apareceu o piolinho aqui. A banca falou, ó, ele selecionou as células A1 a 2, clicou na alça de preenchimento, e apertou a tecla CTRL. Bom, se você não tivesse usado a tecla CTRL, 1 e 2 entra na regra geral, que é sempre sequência. Quando eu venho aqui, ó, e utilizo a alça de preenchimento com a tecla CTRL, o que vai acontecer? Ele vai alterar o padrão da alça de preenchimento. Então, se era sequência, ele vai fazer repetição. Olha só como é que fica aqui comigo, ó. Padrão, tá? Excel, a partir de um número, repete. Se eu utilizo o CTRL, ele faz a sequência. O padrão do Excel para quando eu faço para 2 valores é sequência. Tanto que o resultado vai ser esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, como no exercício, tá? Se eu venho aqui e coloco o número 1, número 2, utilizo a alça de preenchimento com o piolho, o resultado vai ser repetição, ó. Ficou 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muito cuidado, tá? Esse é o macete do piolho para você lembrar na sua prova. Retomando a questão, ficou assim então. Se eu tenho o número 1, número 2... e utilizar a alça de preenchimento, se fosse só alça de preenchimento, tranquilo, entra na regra geral, que é sempre sequência. Porém, a banca te falou que usou a tecla CTRL vai inverter a ação padrão da alça de preenchimento. Então, quando eu tenho o número 1, número 2, ele vai fazer repetição. Por isso que nessa prova, pessoal, o gabarito é a letra B, ó. 1, 2, 1, 2 é o que terá na célula 3, A4, A5 e A6, respectivamente. Ok? Recapitulando então para fixar, o calc a partir de um número faz sequência, lembrem-se, hein? O calc podemos dizer que ele sempre faz sequência. Quando eu utilizar a tecla CTRL, em vez de sequência, só não muda o ícone e ele faz repetição. Lembrando, tá? Para 2 números, tanto o Excel quanto o calc já fazem a sequência, né? Já fazem a sequência. Se eu utilizar o CTRL, ele vai fazer repetição. Pessoal, isso cai demais, hein? Bastante cuidado. Vamos fazer mais uma para fixar. A questão 7, pessoal, ela falou o seguinte. Tá usando o calc. Opa, tá usando o calc. E na célula 1 tem 1, na célula 2 tem 2. E ele arrastou 4 células para baixo, pela alça de preenchimento. Aí ele vem aqui e falou, ó, com a tecla CTRL. Quando você utiliza a tecla CTRL, você tem que lembrar que ele vai alterar o padrão. Se eu estou usando o calc, seleciona as 2 células e utiliza a alça de preenchimento normal, o que ele faria? Sequência. Como eu usei a tecla CTRL, o número 1 e o número 2, selecionando as 2 células e utilizando a alça de preenchimento com a tecla CTRL, ó, repetiu. Por isso que nessa prova, o gabarito é a letra B, bastante cuidado, hein, pessoal, com a tecla CTRL, ele vai inverter o padrão da alça de preenchimento, tanto no Excel quanto no calc. Olha lá a questão 8, ó. Tá utilizando o calc, tem o valor 2 aqui, ó, e tem o valor 4 aqui. Aí ele falou, ao clicar e arrastar o quadrado preto, né? Esse quadrado preto localizado na parte inferior direita da célula A2 até a parte inferior direita da célula A5. Quais são os valores que serão preenchidos automaticamente? Você tem que saber o que vai aparecer aqui, o que vai aparecer aqui, o que vai aparecer aqui. Lembrando que o Excel funciona igual no calc, quando nós temos 2 valores, que ele vai fazer o quê? Uma sequência. Grave, pessoal, é apenas para um número que você vai decorar aquela pegadinha, que o Excel a partir de um número ele faz repetição, o calc a partir de um número ele faz sequência, o calc faz sempre sequência. Tudo bem? Claro, se você não utilizar a tecla CTRL. Por isso que nessa prova aqui, ó, número 2, número 4, aqui vai ser número 6, e aqui vai ser número 8, e aqui vai ser número 10. Afinal, eu não utilizei a tecla CTRL aqui, então entra na regra geral, sempre sequência. Olha a questão 9. A 9, pessoal, é para chamar a atenção de vocês na pegadinha.
Vejam só, o usuário digitou o número 2 e o número 4. Geralmente são esses números que caem, tá? Depois ele selecionou apenas a célula 2, pessoal. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Bastante cuidado, hein? Não pode se empolgar lá e ver que apareceu o 2 e o 4 e já colocar o gabarito 6, 8, 10. Porque ele utilizou aqui, ó, a seleção apenas na 2 e utilizou a alça de preenchimento até a 5. Quando eu tenho número 2 aqui e número 4 aqui, porém, apenas seleciono a célula A2, se eu pegar apenas a célula A2 e utilizar a alça de preenchimento, vai cair naquela exceção. Qual que é a exceção? A partir de um número, o Excel ele faz repetição. O calc é que faz sequência. Então, nessa prova aqui, ó, se eu tenho o número 4 e puxo a alça de preenchimento, ele vai preencher com uma repetição do número 4. Seria a sequência caso fosse o calc. Por isso que nessa prova aqui o gabarito é letra D. Ah, mas professor, mas eu tenho o número 2 aqui. Não interessa. Se você não selecionou os dois valores, ele vai fazer só para aquele que você selecionou. Bastante cuidado com essa questão. Para fechar uma novidade no Excel 2013, o Excel 2013 tem uma novidade que se chama preenchimento relâmpago, né? Tá tanto na guia dados quanto na guia página inicial. Tem uma tag de atalho para você decorar, que é Ctrl E, tá? Esse preenchimento relâmpago ele é muito show. Ele tá lá na guia dados e na guia página inicial. Quando você utiliza lá o botão do preencher, ó, ele vai ter aqui, ó, preenchimento relâmpago. Lembrando que esse cara só vai aparecer em questões de 2013 para cima, tá? 2010, 2007 não tem. O que é esse preenchimento relâmpago, pessoal? Olha só que legal esse exemplo aqui, ó. Suponha que seu chefe vá lá e te peça, coloca na coluna E o nome completo dos famosos. Imagina você tem lá 1000 linhas e você tem que digitar o nome completo do cara aqui. O Excel 2013, a partir de quando você preenche uma célula, ele vai perceber um padrão. Na hora que você chegar aqui na célula de baixo e só colocar a letra C, ó, só colocar a letra C, ele já vai te sugerir para você fazer o preenchimento relâmpago. É muito show esse recurso, pessoal. Parece um recurso do demônio, né? Você vai lá, ele já entende o que você queria fazer, ó, já pede para você, é Sônia Maria que você quer escrever aqui? É Mark Sinclair que você quer escrever aqui? É muito show esse recurso. Então, ó, só de digitar a letra C, ele vai sugerir para você o preenchimento relâmpago. Muito show. Aperta Enter, ele já vai preencher para vocês automaticamente isso aqui, ó. Então ele percebeu que aqui você digitou Norma, Gianni e Mortson. Quer dizer que você juntou esse com esse com esse e escreveu o valor aqui. O Excel já entende esse padrão e já faz para vocês. Pessoal, olha que legal essa planilha que a Microsoft traz, tá? Recomendo fortemente vocês estudarem através dela. Vai lá na guia arquivo, clique em novo. Em vez de começar uma pasta de trabalho do zero, veja aqui, ó, fazer um tour do Excel. Quando você abre esse fazer o tour do Excel, ele vai te abrir esse arquivo aqui, ó, para você praticar com os exemplos que ele te traz. Como o nosso foco dessa aula é a alça de preenchimento, ó, ele te ensina a trabalhar com a alça de preenchimento. Preencha a tabela à esquerda na célula C5, digite Nancy. Então olha só, aqui você tem o e-mail completo da pessoa e aqui eu vou digitar, ó, Nancy, beleza? Quando eu venho aqui e digito a letra A, ó, a letra A, ele já tá te sugerindo e tá utilizando aqui o preenchimento relâmpago, que é quando o Excel percebe um padrão e a partir desse padrão te faz o preenchimento relâmpago. Olha só, eu não fiquei escrevendo isso aqui manualmente. O Excel já faz de forma rápida para vocês esse é o preenchimento relâmpago. Tá? Quando você faz o preenchimento pelo preenchimento relâmpago, a informação que aparece lá na sua barra de status, lá no finalzinho da interface do Excel é isso, que as células foram preenchidas com preenchimento relâmpago. Olha para telefone como é que fica legal isso aqui, pessoal. Suponha que você tenha as células assim, ó, desse jeito, com o dado desse jeito. Aí você vem aqui e preenche uma célula só, com o padrãozinho que você quer. Ao abrir o parênteses aqui, ó, nessa célula aqui, ele já vai te sugerir, ó. É isso aqui mesmo que você quer fazer, Silvio? É isso aqui que você quer fazer? Preenchimento relâmpago, muito show esse recurso. E agora uma questão para a gente fixar e finalizar essa nossa aula. Ó, acerte como que ela fez, lá em 2014. Por meio do preenchimento relâmpago, opa, aqui você já vem, já puxa uma flecha, já lembra? Guia dados e guia página inicial. Puxa outra flecha e coloca a tecla de atalho, que é Ctrl mais E. Ctrl mais E, ok? Por meio do preenchimento relâmpago, é possível identificar um padrão utilizado no preenchimento de algumas células e preencher as demais com base nesse padrão perfeitamente correto. Olha outro exemplo que a Microsoft traz, ó. Você tem aqui o nome dos cientistas, né? Os 10 cientistas mais malucos.
e você tem o nome completo, o nome. Ao escrever aqui o sobrenome começando com a letra V, ele já te sugere isso aqui. Basta pressionar Enter ou Ctrl E e ele vai fazer o preenchimento relâmpago. É quando o Excel aprende e reconhece um padrão e faz para os demais. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo essa aula. Não vão mais errar a questão de alça de preenchimento. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E nos vemos na próxima aula. Bons estudos e um forte abraço.